Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, professor da Universidade Federal de Santa Maria e estou aqui para fazer uma proposta em relação ao fluxo de acesso a medicamentos pelas pessoas que estão abrigadas aí nos abrigos da cidade devido a ter que sair das suas casas por causa da catástrofe climática que a gente está passando. Então, essa aqui é uma proposta, né, que a gente está desenvolvendo e pensando qual a melhor maneira que a gente pode fazer para racionalizar o insumo, tendo rastreabilidade sobre o uso do medicamento e também garantindo o cumprimento das medidas legais, né? Porque em relação à questão da assistência farmacêutica, não existe uma previsão legal para situações calamitosas como a gente está vivendo. Então a gente precisa manter tanto a rastreabilidade quanto o cumprimento de medidas legais relacionadas ao processo de dispensação de medicamentos. Então, essa proposta, né, que a gente desenvolveu aí durante o dia 2 de maio, né, que envolveu uma discussão com a equipe da Central de Abastecimento Farmacêutico, onde nós temos esse fluxo aqui para construirmos juntos uma maneira de manter esse acesso aos medicamentos da maneira mais racional possível. Então, fazendo a reflexão e a nossa visita também à igreja ali, Santa Catarina, né, onde tem pessoas também abrigadas e vendo um pouco o fluxo do atendimento que aconteceu ali, a gente percebe que tem três necessidades diferentes relacionadas ao uso de medicamentos. Então, tem pessoas que já utilizam os medicamentos, né? E devido a ter que sair de casa, não trouxe os seus medicamentos, ou não trouxe a quantidade que precisava, ou não deixou a prescrição médica para trás, né? E estão ali, não tem como retornar às suas casas. Temos pessoas com necessidades agudas, ou seja, pessoas que já chegam com alguma condição aguda, como febre, gripe, infecções, outras necessidades agudas ou questões de saúde mental, e pessoas que estão nas duas situações ao mesmo tempo, ou seja, já utilizam medicamentos antes e estão com alguma necessidade aguda nesse momento, né? Então, esses três grupos de pessoas precisam, né, de acessar o medicamento de alguma maneira. Então, pensando nessa questão, a gente desenvolveu aí um algoritmo para a gente discutir a melhor maneira de atender adequadamente essas pessoas, tendo tanto a rastreabilidade quanto o cumprimento das medidas cabíveis na dispensação. Então, a primeira questão do nosso fluxo é se a pessoa precisa de medicamento, né? Se ela não precisa, não é para esse fluxograma que ela tem que seguir. Agora, se ela precisa, daí tem que ter um filtro. A pessoa que vai estar acolhendo essa pessoa tem que saber se ela já utiliza, né, e não trouxe, não pôde buscar, perdeu, tem uma necessidade aguda, né, tá passando uma dor de cabeça, febre, infecção, um mal-estar, surto de saúde mental, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para a gente pensar qual passo desse fluxo que a gente vai seguir. Então, se a pessoa já utiliza um medicamento, então, já tem um uso crônico, né? A bombinha, o medicamento para depressão, para asma, para hipertensão, diabetes. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse fluxo é se ela tem a prescrição, se ela tem o documento oficial, né, que diz como ela utiliza esse medicamento. Se ela tem a prescrição, né, o próximo passo é pensar, ela tem um medicamento suficiente, né? Por exemplo, se a pessoa está utilizando um antibiótico, né, que é um tratamento também que não pode cessar, ela tem o tratamento suficiente para terminar, ela trouxe com ela, ou um tratamento de uso contínuo suficiente para 30 dias de tratamento? Se tem, essa pessoa recebe alta do serviço e o fluxo termina para ela aqui, né? Porque ela tem a prescrição e tem um tratamento suficiente. Agora, se ela não tem a prescrição e não tem o tratamento suficiente, daí sim deve ser consultado, então, informações com o paciente ou com o familiar, né? Mas principalmente o registro, o prontuário, para daí gerar
informação para uma lista de dispensação e para a prescrição médica atualizada deste paciente. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que chega com uma necessidade aguda, ou seja, com uma febre alta, com um surto, alguma coisa assim desse tipo, a gente então já realiza uma consulta, né? De avaliar a necessidade aguda dessa pessoa, né? Entrega o medicamento que essa pessoa precisa para o seu cuidado, mas da mesma forma que no algoritmo passado, né? Gera a informação na lista de dispensação e na prescrição médica. Então, isso é uma coisa importante, né, de pensar quando a necessidade é aguda ou o paciente já utiliza. Para que essas informações são importantes? Para a farmácia poder elaborar os kits, que a gente vai explicar daqui a pouco como vai funcionar. Então, o profissional que vai estar responsável pelo acolhimento e atendimento dessas pessoas, né, se possível, o enfermeiro, ele vai registrar numa planilha online, né, no Google, pode ser no Google Sheets, os dados do paciente, os dados de cada medicamento que esse paciente precisa, nome genérico, dose, posologia e a duração, e vai registrar qual profissional que fez o preenchimento daquela necessidade daquele paciente. Então, essa lista vai ser gerada, né, em tempo real, porque a pessoa vai estar alimentando no Google Planilhas, né, para daí a equipe da farmácia já poder visualizar esse registro em tempo integral também. Então, aqui a gente coloca algum exemplo, né, 2 exemplos de como ficaria essa lista preenchida, né? Então, o nome do paciente, né, com as informações referentes à dispensação, os medicamentos que estão nessa prescrição atual e a profissional responsável por este paciente e o registro desse profissional que se responsabilizou pelo preenchimento da lista, né? E ali 2 exemplos de um tratamento agudo, por exemplo, e um tratamento contínuo. Então, como é que funcionaria o fluxo? Então, nós temos pessoas que estão lá nos abrigos, né, chegando e saindo o tempo todo. Então, o enfermeiro vai atualizar essa lista, sempre, vai deixar sempre atualizada a lista com essas necessidades relacionadas aos medicamentos. Vai fazer a entrega, né, dos medicamentos de uso agudo para esse paciente e vai armazenar as vias da prescrição médica gerada para esse paciente. A farmácia central, né, por que a farmácia central? Né, a gente pensou, porque é a farmácia mais próxima, né, dos pontos de acolhimento, de abrigo das pessoas. Então, ela vai conferir essa lista sistematicamente e já vai separar os medicamentos conforme a lista e deixar à disposição para transporte, né? E aí, quando o motorista for buscar os medicamentos, ele já leva as prescrições que foram geradas nesse atendimento, né? E aí a farmácia realiza a dispensação desses medicamentos e o motorista volta com os medicamentos separados. Pensando nessa questão, né, a gente pode fazer um fluxo do funcionamento semelhante à farmácia hospitalar, porque aí nós vamos ter então turnos para que isso aconteça. Então, a lista ela vai ser preenchida sempre em tempo real, mas a farmácia vai conferir os medicamentos necessários para separação às 8h30 da manhã e a entrega desses medicamentos para o motorista no turno 1 às 9h30 da manhã. E no turno 2, a conferência da lista vai ser às 4h da tarde e a entrega dos medicamentos às 16h30, né, que é o horário que a farmácia fecha. Então aí a gente consegue manter um fluxo contínuo de separação, entrega, transporte e dispensação. Como a gente colocou no algoritmo, né, que nós vamos ter um kit para o paciente, né, e vão ter medicamentos que vão ser dispensados, entregues pelo enfermeiro no momento que a pessoa está sendo atendida, né? Então, esse kit para o paciente são os medicamentos de uso contínuo, né, que vão num saquinho separado no nome do paciente para ele. Quando o motorista chega, os medicamentos são entregues para aquele paciente. Agora, o kit para a unidade são justamente dessa maleta, né, que cada unidade vai ter, né, que vai poder ser reposta
com prescrição. Então, se o paciente precisa de dipirona, por exemplo, já vai ter dipirona ali, o paracetamol disponível para aquela pessoa tomar, né? Mas a prescrição vai ser gerada porque quando o motorista for voltar para reabastecer e levar o medicamento, ele precisa ter essa prescrição para levar a dipirona para a unidade, né? Então, são dois fluxos separados, né? Porque os medicamentos de uso agudo, o paciente não pode esperar o turno, o primeiro turno ou o segundo turno. Então, por isso que o medicamento tem que estar disponível para a pessoa, mas para ser reposto, precisa da prescrição voltar para a farmácia, fazer a dispensação dentro do sistema, para daí repor o kit para a unidade. Então, esse fluxo, né, ele está em construção, né? Essa é uma primeira proposta. Eu estou gravando esse vídeo justamente para ficar mais claro a maneira que a gente pensou esse dia, né? Mas nós podemos aprimorá-lo ainda mais. Então, fica a proposta para a gente continuar a nossa discussão.